Junta-se agora neste jornal via Zoom José Artur Paiva, diretor do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital de São João no Porto. Doutor, bem-vindo ao Fala Portugal. Temos registado mais casos positivos, mais internamentos e mortes por Covid-19. A que se deve este aumento, doutor? Na sua opinião, acha que o país está, digamos assim, a pagar uma possível fatura proveniente da época festiva? Bom, eu creio que, muito boa noite e muito obrigado pelo convite. O grande determinante deste aumento do número de casos é, evidentemente, termos uma variante mais transmissível, extremamente mais transmissível do que a anterior. E não estarmos, digamos assim, com o país numa fase de contenção, e creio eu que essa decisão é uma decisão adequada. Temos, portanto, um cenário muito diferente do inverno anterior, em que temos, de facto, muito mais casos, uma incidência muito mais elevada. O número de novos casos na comunidade é realmente muito elevado e estamos muito próximos do pico, mas temos uma pressão hospitalar que é bastante menor do que no inverno passado. Eu lembro-lhe que no mesmo dia do ano passado, 2021, nós tínhamos cerca de 5.000 doentes internados no hospital, portanto temos agora cerca de 1/3 dos doentes que tínhamos nessa altura internados no hospital, em que em termos de medicina intensiva, portanto de unidades de cuidados intensivos, temos agora cerca de 1/4 dos doentes que tínhamos no inverno passado. Portanto, muitos mais casos, mas com uma expressão de gravidade bastante menor, com uma mortalidade que de facto começa a ser significativa e que está muito associada aos extremos, à idade avançada, digamos assim. Doutor, espera-se que o pico da quinta vaga seja atingido entre 20 a 24 de janeiro, mas acha que este pico poderá levar a um aumento da pressão dos hospitais? Sei que referiu que não comparou com o ano passado, mas não podemos esperar aqui um aumento da pressão dos hospitais devido a este mesmo pico? Temos a certeza de um aumento, isto é, o pico de incidência comunitária vai ser de facto nos próximos dias, eu diria dentro de um intervalo de 7 dias provavelmente atingiremos esse pico. Repara, o Reino Unido tem, digamos assim, o avanço sobre nós desta onda de cerca de 10 dias e já dobrou esse pico, mas sabemos também que o pico das hospitalizações e até dos casos em cuidados intensivos ocorre habitualmente cerca de 9, 10 dias depois do pico na comunidade, na incidência de novos casos. E, portanto, eu diria que é expectável ter um ponto máximo de hospitalizações e de internamentos em UCI cerca do final de janeiro. Portanto, esse pico, esse aumento vai acontecer, estou absolutamente certo disso, muito mais marcado em enfermaria do que nas UCIs, mas vai Doutor, ocorrer e como cerca profissional do final, de saúde acha que os hospitais estão preparados para este pico? Os hospitais estão preparados para esse pico, um pico, como lhe digo, muito menor do que daquele do inverno passado, e todos os hospitais têm um plano de resposta adaptativa, aquilo que se chama normalmente um plano de contingência para responder a esta situação. O que é muito importante é que percebamos que onde se ganha a batalha não é dentro dos hospitais, mas sim na comunidade, isto é reduzindo a incidência de novos casos que vamos ter menor pressão sobre os hospitais, e isso implica coisas que vocês já aludiram na peça, e eu salientaria duas muito importantes. A primeira é realmente avançarmos no processo vacinal, no processo da terceira dose e no processo de vacinação de crianças, portanto a terceira dose para todos os adultos e a vacinação de crianças. Não podemos desperdiçar tempo, espaço e recursos humanos de vacinação com salas vazias e sem pessoas lá, portanto precisamos de reforçar esse processo. Quanto mais avançarmos nesse processo, menos gravidade de casos teremos e menos necessidade de internamento teremos. E o segundo
O segundo vetor muito importante é termos consciência de que para termos uma vida social e uma vida económica normal, e é fundamental que o tenhamos, precisamos de nos comportarmos e de usarmos os equipamentos de proteção individual, nomeadamente a higiene das mãos e o uso das máscaras, de uma forma exemplar, e creio que Portugal tem sido um bom exemplo de comportamento em cidadania. Doutor, tal como ouvimos, o número de internamentos tem vindo a aumentar. Como profissional de saúde, consegue dizer-nos se a maioria das pessoas que estão internadas são vacinadas ou não vacinadas? Nós temos 3 segmentos de pessoas que têm formas graves de doença. O primeiro segmento é o pequenino grupo em Portugal de não vacinados, mas que tem muito mais frequentemente doença grave. E, portanto, esse é um grupo, o grupo dos não vacinados. O segundo grupo é o grupo das pessoas que estão vacinadas, mas que têm outras doenças, têm comorbilidades, têm outras patologias que fragilizam as suas defesas, que têm um sistema imunológico mais fraco, mais deficiente. E, portanto, esse grupo é muito importante e que cobramos essas pessoas todas com a tal terceira dose de reforço. E depois começamos a ter um grupo muito, muito relevante, que são pessoas que têm internamentos por outras causas, infarto de miocárdio, acidente vascular cerebral, cirurgias urgentes, e que se vêm a revelar que estão infectadas pelo vírus SARS-CoV-2, se bem que muitas vezes sem qualquer expressão de gravidade, isto é, são internadas com Covid, mas não por causa do Covid, mas mesmo assim exigem os cuidados de isolamento e de proteção e da ausência de transmissão da doença. Portanto, são estes os 3 grandes grupos de doentes que estamos a ter, e salientava que este terceiro grupo, isto é, as pessoas que são internadas por outras patologias, mas em que são portadoras do vírus, começa a ter uma relevância de cerca de 30% a 35% da totalidade dos casos. Ficam aqui os dados. Doutor, muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Eu obrigado é e boa noite. Agradeço.